Hoje é dia de Quero Saber, vida e carreira com a Vanessa Tobias. E com um assunto muito importante e que mesmo sendo tão antigo quanto o ser humano vivo, a humanidade, ainda é cercado de muito tabu. A morte. Vamos falar do luto. É isso aí, Vanessa. Boa tarde, querida. Bem-vinda sempre ao nosso Obrigada. Jornal do Almoço. É um assunto difícil, mas a gente precisa conversar mais sobre isso, né? Para mim, esse é um momento importante, porque eu perdi meu irmão faz 5 anos e eu nunca tinha conversado com ninguém em nenhum momento sobre esse assunto. E esse é o nosso desafio de hoje, poder falar desse assunto literalmente, a morte e as ausências, e o que a gente precisa aprender para lidar com isso com alguma leveza. A gente tem uma possessividade extrema. O ser humano é meu pai, minha mãe, como se fosse. Agora, você de cada pode mandar a sua pergunta ou o seu relato pelo WhatsApp. O número é o 48 99633 4567. 99633 4567. Ou pelas redes sociais, usando a hashtag Quero Saber JA. E a gente separou, Mário, uma pergunta que chegou hoje de manhã no vídeo. Olha só, Vanessa, olha com a gente. Oi, Vanessa, meu nome é Rodrigo, eu falo aqui de Campo Alegre. Recentemente, eu perdi um tio num acidente aqui próximo à Serra Dona Francisca. Parece que quando a gente perde alguém assim de surpresa, em uma fatalidade, é mais difícil seguir em frente. É confirmado que o luto nesses casos é mais intenso? Oi, Rodrigo. Meus sentimentos para ti e para todos que vão fazer perguntas hoje. Já vai o nosso abraço de antemão. Dor é dor. Existe uma frase que diz: a minha dor de dente é tão importante ou mais forte do que a fome na África. Dor não se compara. Quando a gente sabe que vai morrer, ou quando alguém recebe essa notícia e o médico fala, por exemplo, olha, essa pessoa tem mais 2, 3 meses de vida talvez, existe a dor da antecipação. Então, quando existe a morte por uma fatalidade e de repente, é dor. Quando a gente tem a antecipação, também é dor. Quando a gente tenta modular, dizer é mais ou menos intenso, já é uma representação do teu processo de luto. Vai doer, vai levar tempo, independente da forma como tenha acontecido. Olha, tem mais pergunta aqui agora da dona Juverci. Vamos lá. Ela é de Florianópolis e pergunta quais as fases do luto. Meu esposo faleceu há 45 dias e eu estou sofrendo muito. Parece que não vai passar. Detalhe, fomos casados por 50 anos. Juverci, que experiência espetacular de vida que deve ter sido passar 50 anos ao lado de alguém. A gente, quando convive muito tempo com uma pessoa, a gente se transforma nela, nos hábitos. A nossa identidade é uma identidade coladinha, juntinha. Eu imaginava que essa pergunta viria e a gente preparou uma arte para explicar quais são as 5 etapas que fatalmente acontecerão com quem está hoje no mesmo processo que você. Olha lá. Essas são as 5 fases do luto: a negação, a raiva, a negociação, a depressão e a aceitação. Na negação, a gente fala, não, eu estou bem. Não é nada demais, vai dar tudo certo. E isso pode durar um tempão, eu posso ficar 8 meses em negação, eu posso ficar 1 semana em negação. A raiva não é justo. Como é que Deus fez isso comigo? É impossível, foi culpa de quem? Eu preciso encontrar um culpado. A negociação é a fase mais difícil, em que eu ainda tenho esperança de que se eu fizer alguma coisa, pode ser que aquela pessoa volte. Aí entra a depressão. A gente precisa entender o seguinte, vamos imaginar que a nossa vida passou por um momento de guerra. Não tem nada que sobra, só escombros, que levam tempo para recuperar a sanidade. Se eu estou em luto, quando eu chego na depressão, eu me sinto tão triste e eu preciso aceitar e viver a nobreza dessa tristeza. E aí entra a aceitação. Era para ser quando eu acomodo o sentimento e verifico um novo lugar para aquela pessoa. Primeiro dentro do meu coração e depois nos eventos, nas músicas, nas leituras, nas fotografias e nas lembranças. Então, isso aqui, essas 5 fases, elas acontecem até não só para o luto mesmo, elas acontecem se eu sou demitido, elas acontecem no término de namoro, cada um com o seu tempo necessário para viver aquilo. Ok, já continuaremos conversando contigo. A Vanessa vai lá para o cantinho do pensamento dela responder a mais perguntas e você vai mandando a sua pergunta para a gente também. Vanessa Tobias, de volta para a nossa conversa sobre o Quero Saber de hoje, cujo tema é o luto. E não vamos nem poupar tempo não, vamos direto para a pergunta no telão que está chegando aqui para você, Vanessa, vamos ver. Ela vem de... Opa! Já vamos dar as dicas então, já que apareceram. Enquanto a nossa técnica providencia a pergunta, vamos falar das dicas então. Eu decidi que no nosso quadro uma dica é bom de vez em quando. Esse livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, escrito pela Anna
Cláudia Quintana Arantes, foi uma das grandes ajudas que eu recebi para compreender como viver o luto. É uma compra necessária. Inclusive, seguir ela, porque ela tem vídeos imperdíveis. Ela é uma querida. É, especial, né? E o filme A Cabana. Foi quando eu consegui encontrar um lugarzinho para colocar o meu irmão. Era muito... Esse filme é do ano passado, né? É, saiu agora, super recente. 2017. É de um livro best-seller. Sim. Mas foi um filme que, de fato, me fez compreender a espiritualidade relacionada a essa despedida tão difícil de fazer. Agora sim, né, Mário? Vamos lá, Temos vamos lá. pergunta? Vamos lá, Vamos lá. temos. Vamos ver se vem. Ah, tá aqui, ó. A Nicole de Palhoça. Como lidar com as crianças sobre o luto? Você sabe que a nossa dificuldade é que a gente adulto não sabe lidar com esse verbo morrer. E aí a gente tem dificuldade de fazer isso com a criança. A gente tem que instruir a criança, de repente plantando uma sementinha e participando do crescimento dessa plantinha, desde a semente, o seu crescimento e aí a sua morte. A criança precisa lidar com o fato de que a morte é universal, vai acontecer com todo mundo, que não tem volta, então é irreversível e que aquela plantinha não vai mais dar frutos. E o verbo deve ser, de fato, o verbo morrer. Acontece com a natureza, faz parte da vida. Animais de estimação também? Cachorrinho, Mesma coisa. gatinho? A criança ela precisa ser instruída desde pequenininha sobre o ciclo da vida. Isso é da natureza. E quanto mais cedo a gente falar sobre isso, melhor vai ser. Rapidinho, mais uma? Mais Vamos uma? aqui no nosso telão. Priscila de Florianópolis pergunta qual a diferença entre viver o luto e viver de luto. Opa, assim, viver o luto é uma transição profunda e uma luta diária para viver com dignidade a tristeza daquela ausência. Quando eu vivo de luto, eu me apego aos benefícios daquela ausência. É muito duro falar sobre isso, porque quando eu tenho um apego, eu me utilizo daquela dor para não continuar a viver a vida e rejeitar as situações que eu não quero mais viver. Você quase morre junto. Isso. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, mas eu uso essa morte para não viver a minha dificuldade de encontrar a felicidade, Perfeito. para não viver o luto. Então, o jeito de fugir da minha dor é me apropriando dela. Claro. Muito bem. Quero saber, vai ter uma pausa na semana que vem, quando nós vamos exibir entrevistas com candidatos ao governo do Estado. Mas na semana que vem a Vanessa, o Jurandir e a Betina estarão novamente conosco com novos temas. Obrigada mais uma Muito vez. grato mais Ela uma vez. segue respondendo as suas perguntas que vão chegando pelo WhatsApp. Tchau, tchau. Tchau.